que o Senhor Deus está dizendo aqui é o seguinte: ovelha, você sofre porque é ignorante. Porque à medida que você sofre, porque foi abandonada por aquele que você confiava, seja pastor, seja esposa, seja marido, seja mãe, pai, à medida que você é abandonada por ele, eu me levanto por você. Eu envio pessoas para cuidarem de você. Quando você deixa de ser cuidado por estes, eu pessoalmente vou ao teu encontro. Meus amados, hoje nós vamos ler na palavra de Deus. O texto do sermão se encontra no livro de Gálatas, capítulo 2, o versículo 20. Gálatas, capítulo 2, o versículo 20. É a epístola que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que se encontrava na Galácia. Nós lemos no versículo 20 o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse texto aqui é muito citado pelas pessoas, é um texto muito conhecido, é um texto muito usado pelas pessoas. Mas eu quero trazer esse texto para explicar à amada igreja que existe no meio do povo de Deus, e até mesmo entre aquelas pessoas mais piedosas, um complexo chamado de complexo de papado. Aquelas pessoas que são mais compromissadas com Deus, aquelas pessoas que têm uma piedade que é vista e testemunhada pela maioria das pessoas, nem este está livre do complexo de papado, o complexo da arrogância, o complexo daquele que se acha superior, que está acima de todos. Eu, passando, desde a minha infância, da minha juventude, por algumas igrejas, depois que eu conheci o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu passei por algumas igrejas nas minhas andanças, e eu tive contato com diversos momentos que marcaram a minha vida. Alguns momentos bons e alguns momentos que eu percebia que tinha algo de errado ali. Mas como novo convertido, eu não conseguia identificar se realmente aquilo era um erro ou não. Por exemplo, eu já tive contato com um pastor que ele dizia o seguinte para amedrontar o povo: para que o povo não saísse da igreja, ou para que o povo não questionasse em alguma coisa que visse que não ia de acordo com as escrituras. Ele dizia o seguinte: olhe, cuidado, viu? Senão eu tiro a minha cobertura espiritual de você. E com isso ele dizia que Satanás ia estar com total liberdade de usar e abusar de tua vida, porque o que protegia você era a cobertura espiritual que esse pastor dizia ter sobre você. Já tive contato também com pastores, com denominações que disseram já o seguinte: não se preocupem, irmãos, porque aquela igreja ali fechou. É uma igreja que nos pertencia e fechou, tudo bem, não se preocupem, porque o pastor passa bem, o pastor não está tendo nenhum problema, nós já colocamos ele em outro lugar e está tudo bem com o pastor. Então observe que tem algo de errado aí e que muitas vezes o próprio povo não percebe. Tive também contato com pastores que diziam assim: olha, eu tenho um acordo com os pastores da minha denominação. E o acordo com os pastores da minha denominação é o seguinte: olha, você não olha para como eu cuido da igreja, para como eu lido com o rebanho, nem eu olho para como você lida com o rebanho que você cuida.
Então, nem você se mete no meu trabalho, nem eu me meto no seu trabalho. E a gente cuida como queira do rebanho que Deus nos confiou. É basicamente aquilo, uma mão lava a outra. Olha, eu não interfiro no seu trabalho, nem você interfere no meu, e nós vamos, como pastores, viver bem para sempre. A questão é, será que existe entre esses pastores um pacto também para com o rebanho? Será que existe uma aliança também para com o rebanho, ou só é entre eles que há esse pacto, essa aliança? O texto que nós lemos não é uma mera frase de efeito, meus amados. Não é uma mera frase de efeito bonita. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é uma frase de efeito. Repito, por trás dessa frase, por trás dessa declaração, existe todo um contexto. E esse contexto vai mostrar para os amados irmãos que diz respeito justamente àqueles que têm complexo de superioridade, que querem ser superior, que querem ser intocáveis, que acham que podem agir como querem e que todos têm que se submeter ao seu comportamento. Vejamos o contexto desta declaração de Paulo. Do versículo 1 ao 7 de Gálatas, epístola de Paulo aos Gálatas 2, capítulo 2, do 1 ao 7. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam de maior influência, os quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. O que é que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? No contexto, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sou submisso sim, e ninguém pode me acusar de insubordinado, pois eu sou submisso, primeira e acima de tudo, a Deus. Eu não ia subir para as autoridades eclesiásticas, eu não ia mais, por causa da revelação do Senhor, eu fui e expus a eles o evangelho que eu prego aos gentios. Só que essas autoridades eram quem? Os apóstolos e aqueles judaizantes que tinham se convertido ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas que outrora eram de influência, como sacerdotes e escribas. Essas pessoas, quando receberam Paulo, começaram a fazer exigências, as quais Deus não fazia. E eles começaram a dizer: ou você circuncida, ou você circuncida Tito, ou ele não pode ser ouvido nem está entre nós. E Paulo diz: olha, estes daí até tiveram um dia, não é? Alguma importância por causa de sua autoridade, mas diante do evangelho de Cristo não são nada. Estes não são nada. Ainda que eles pareçam passar a autoridade, eles não são nada.
eles não me acrescentaram nada. Eu cheguei com conteúdo e voltei com o mesmo conteúdo, porque nada eles tiveram a acrescentar. Pelo contrário, eles tinham heresias a implantar na doutrina que Paulo trazia. Mas Paulo rejeitou e dispensou, ou seja, não aceitou de forma alguma. Contudo, Paulo se mostrou completamente submisso a Deus. No contexto ainda, nós vemos Paulo também mostrando submissão às autoridades constituídas por Deus. Veja só como diz do 9 ao 10. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, para os judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então Paulo não era um insubordinado, porque é preciso que a gente entenda primeiro isso, porque o texto que nós vamos nos deparar, pode levar as pessoas a entenderem que Paulo não tinha respeito nenhum por autoridades constituídas por Deus. Mas aqui o contexto, Paulo já vem dizendo, primeiro eu sou submisso à autoridade de Deus, depois eu sou submisso às fiéis autoridades que Deus constituíram. Por isso que eu fui para eles, pedi a bênção deles, Tiago, Pedro e João, que eram reputados por colunas na igreja. Eles estenderam a mão a Paulo e disseram: você tem sim o Evangelho de Cristo, você é sim um apóstolo como nós somos, e você sim, siga na sua missão que nós seguiremos na nossa, e vá com a nossa bênção. Mas eles recomendaram a Paulo que não se esquecesse dos pobres, e Paulo, como um servo submisso, disse: me esforcei, eu me dediquei nesse propósito que eles me pediram. Então Paulo se mostra submisso também às autoridades. Agora entra justamente a ocasião de onde todo o texto do capítulo 2 é desenrolado, porque Paulo fala na doutrina da justificação, na salvação pela fé e não pelas obras. Todo aquele discurso que Paulo fala abaixo é justamente porque ele queria desfazer-se desse pensamento de que os homens precisam ser circuncidados, precisam de obras, precisam disso, precisam daquilo, ou não serão aceitos por Deus. E Paulo diz: não, é só a fé. Ou seja, ele se depara com um erro grave de Pedro, o apóstolo Pedro, que era reputado por coluna da igreja. Ele se depara com um erro grave de Pedro, e o erro grave de Pedro fazia com que o povo simples, os servos, as ovelhas, pensassem que a salvação era pelas obras. E aí Paulo desmonta aquele pensamento que a atitude de Paulo trouxe. Não foi a pregação de Pedro, mas foi o comportamento de Pedro, que poderia fazer com que toda a doutrina que Paulo estava ensinando, que próprio Pedro ensinava, que os apóstolos ensinavam, se desfizesse, por causa de um mau comportamento. Observe, quando porém Cefas, que é Pedro, irmãos, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, aquele povo judeu que se tivera convertido, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, estava lá no banquete com os gentios, conversando, rindo, se divertindo, compartilhando, comungando. Quando porém chegaram, os judeus, com Tiago, da parte de Tiago, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão. Ou seja, olhou para aquelas autoridades que chegaram e disse: olha, eu mesmo não sento com aquela turma ali, não é? Gentios, eu sei que eles têm Cristo, mas eu vou me contaminar. Então ele primeiro se afastou, depois ele se apartou completamente, dizendo: não, você não tem nada a ver comigo não. Então Paulo resiste Pedro face a face, dizendo o seguinte:
Não, e veja o que aconteceu por causa desse comportamento de Pedro. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então observe, todo aquele engodo ali, todo aquele comportamento que Pedro gerou, fez com que os que estavam também aceitando os gentios se apartassem dos gentios. E não só este, mas até aquele que foi abençoado pelos apóstolos para acompanhar Paulo na missão dele. Até Barnabé se contaminou com o mau comportamento de um líder. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: nossa, por que nos chamou em particular? Por que fazer uma autoridade constituída por Deus passar uma vergonha tão grande? Paulo, que se considerava o menor dos apóstolos, Paulo, que se considerava indigno até de ser chamado apóstolo, agora vai repreender na presença de todos um apóstolo que era considerado como coluna da igreja. Observe: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Você vive como gentio, você crê em Cristo, você sabe que é salvo pela fé somente. Você sabe que estas obras, circuncisão, todo esse ritual de lavar as mãos, de tudo isso que o povo judeu fazia, tudo isso, essas cerimônias, não fazem mais parte e nem você as pratica. Você não crê assim, Pedro. Você sabe que os homens não são salvos pelas obras, Pedro, mas agora você quer fazer com que os gentios vivam de um jeito que você não vive. Você não quer permitir que eles desfrutem de uma graça que você desfruta. E aí Paulo repreende Pedro na presença de todos. Aqui nós vemos a terceira submissão de Paulo. Paulo foi submisso a Deus, a palavra de Deus, mostrou que era submisso às autoridades, e aqui ele mostra que é submisso às ovelhas, submisso aos servos de Cristo, defendendo-os. Paulo não queria que o rebanho sofresse, e não importava quem era este grande homem e esta grande autoridade que o estivesse fazendo sofrer ou ignorando-os, que Paulo peitava, pulava à frente e dizia: eu não permitirei. Primeiro porque Paulo era submisso a Deus. Então, se uma autoridade sai e não cuida do rebanho como deveria, ele se via obrigado a se pronunciar. E aí continua: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo. Isso era o que fazia Paulo enfrentar quem tivesse que enfrentar. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora trago na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então observe, meus irmãos, o cuidado que Deus tem com o rebanho é um cuidado que causa arrepios, é um cuidado que causa temor e tremor, meus amados. O Senhor Deus, através do profeta Ezequiel, fala deste zelo que ele tem pelo rebanho. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Esses pastores aqui eram os reis de Israel, eram os sacerdotes de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestíveis de lã e degolais o cevado.
mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os elevados outeiros. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor. E que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as ovelhas de sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Aqui, meus irmãos, o que Deus está dizendo é o que Jesus Cristo, a imprecação, a maldição que Jesus Cristo lançou contra qualquer um que fizer tropeçar um dos seus pequeninos. O Senhor Jesus Cristo disse: ai daquele que fizer tropeçar um só dos meus pequeninos. Ele seria mais feliz se antes disso ele amarrasse uma grande pedra de moinho no pescoço e se lançasse no mar, do que me encarar no último dia. E é o que Deus está dizendo aqui: eu confrontarei, eu serei contra estes pastores. E ele continua, o Senhor Deus, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia das nuvens de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto com as correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Meus amados irmãos, o que o Senhor Deus está dizendo aqui é o seguinte: ovelha, você sofre porque é ignorante, porque à medida que você sofre, porque foi abandonada por aquele que você confiava, seja pastor, seja esposa, seja marido, seja mãe, pai, à medida que você é abandonada por ele, eu me levanto por você, eu envio pessoas para cuidarem de você. Quando você deixa de ser cuidado por estes, eu pessoalmente vou ao teu encontro. E só que as pessoas não conseguem entender o quão isso é precioso e o valor destes grandiosos tesouros. E o Senhor continua: quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz Deus, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos bastas a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto,
E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. É muito terrível, meus irmãos, é gravíssimo. Olha, existem loucuras que são praticadas no mundo, mas de todas, a maior é um pastor pensar em si antes de pensar nas ovelhas de Cristo. Pastor não foi colocado na terra para desfrutar daquilo que é bom. Pastor não foi botado na terra para ser acariciado, aplaudido, reconhecido. Não, ele foi colocado na terra com um único propósito, só um propósito: cuidar do rebanho, cuidar da ovelha, seja ela os do seu lar, esposa e filhos, sendo este ou não pastor, ou seja ela aqueles que vêm para a igreja. É dever desse pastor, é dever deste cuidar da ovelha, sem pensar no que está sofrendo ou não. Na verdade, ele deve estar pronto para morrer, para que as ovelhas estejam bem. Mas isso se inverteu. Os pastores querem primeiro ter o privilégio para depois se sobrar o rebanho ter. Isso é gravíssimo. Ah, mas o pastor não tem direito? Não pode? Pode, tem sim. Deus deu esse direito a ele. Só que é preciso entender que esse direito não pode vir se as ovelhas não estiverem desfrutando. E outra coisa, é preciso que ele entenda que isso é graça. Nem todos os pastores têm o privilégio que muitos de nós temos. Existem pastores, por exemplo, que estão presos nesse momento em países de doutrinação comunistas, por exemplo, em lugares onde a heresia dos muçulmanos prolifera e domina. Eles estão encarcerados, presos, e eles oram, sabe como? Senhor, cuida do teu povo, cuida do teu rebanho, Senhor. Primeiro oram pelo rebanho, para depois orarem por eles. É assim que um pastor precisa fazer, visto que com um lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor. Aqui ele fala de Cristo. E ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pasto. As ovelhas vão se alimentar dele. Qual será o pasto da ovelha? O meu servo Davi, ou seja, o meu filho Jesus Cristo servirá de pasto, meus amados irmãos. E ele diz: e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. É óbvio, Davi aqui já havia morrido, mas aqui é uma simbologia, é um símbolo que Deus, o Pai, usa para Cristo, usando a figura de Davi. E eu quero que vocês entendam: quando vocês são abandonados ou desprezados por aqueles que deveriam cuidar de vocês, Deus se levanta pessoalmente. O Senhor Jesus Cristo pessoalmente vai a vocês e diz: estou aqui, meu filho, como nunca antes estive. Estou aqui. Existem momentos particulares, singulares, especiais, onde Deus se aproxima de uma forma tremenda de vocês. Isto é na dor, no abandono, no sofrimento. Ele sempre está, todos os dias, até a consumação do século. Jesus Cristo sempre estará com vocês, mas Ele estará em momentos mais íntimos e mais próximos, na dor, no abandono, no sofrimento. Quero, como exemplo, trazer o que ocorreu com o cego de nascença, que Jesus curou. Jesus o curou, e aí houve uma repercussão muito grande. Os judeus, os doutores da lei, os escribas, eles ficaram muito irritados com aquela cura, e eles não acreditavam que
jovem era cego de nascença. E foram questionar os pais. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode o homem ser pecador fazendo tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele? Visto que te abriu os olhos, que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, que dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: tem idade, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, vai interrogar ele. Ou seja, os pais sabiam quem tinha sido que curou o jovem, sabia como curou o jovem, como curou esse cego de nascença, mas disseram: a gente, vamos ficar na nossa, não vamos. Ou seja, foi abandonado primeiro pelos pais. Agora ele tinha só a igreja. Os pais já não defendiam mais, os pais já não enfrentavam mais nenhum problema por causa dele. Agora com a igreja, então clamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhes disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse é pecador. Dê glória a Deus, homem, porque nós sabemos que esse Jesus aí é pecador. E aí o rapaz retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: ele lhe respondeu: já vos disse, e não atendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos discípulos dele? Então observe, esse jovem estava pronto, disposto a defender a sua fé. Então o injuriaram e lhes disseram: discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Ou seja, ele disse: olha, é muito estranho isso. Vocês, autoridades, doutores da lei, e não sabem nada a respeito de alguém que recebeu poder, autoridade de me abrir os olhos. É muito estranho. Ou seja, chamou eles de ignorante. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Agora esse homem vai dar uma aula de teologia para os doutores da lei, dizendo que, olha, a gente conhece das escrituras que Deus não vai atender a pecadores, mas aquele que teme a Deus e faz a vontade dele, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e a nós ensinas? E a nós você quer ensinar? É isso que eles disseram. E o resultado foi aquele homem ser expulso da sinagoga. Aquele homem não podia mais contar com a proteção dos pais. Aquele homem não podia contar mais com a proteção da igreja e o conforto da igreja. E aqui é onde está, meus amados irmãos, o que acontece com aqueles que são abandonados pela igreja, pelo pastor, que são abandonados pelo pai, pela mãe, que são abandonados pelo esposo, pela esposa. Aqui está o tesouro que pertence aos fiéis do Senhor, que passam pelo abandono. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou-o. Observe, assim que Jesus
souber que você está sofrendo, Ele vai te encontrar. E Jesus perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tem visto, e é o que fala contigo. Creio, Senhor, e o adorou. Então observe, Jesus Cristo mostrou para este jovem, para este homem, quem ele era. O abandono que você recebe te aproxima muito mais de Deus do que o aconchego que você vive tendo. Eu vou desejar o abandono agora. Não é para tanto. Desfrute de tudo que Deus te der. Se Ele te deu consolação através de pessoas, desfrute. Se você perdeu essa consolação, desfrute agora da que vem de Deus. Mas o desejo de poder pode surgir entre os mais piedosos homens. E é importante você ter cuidado com isso. Você pode um dia se achar superior àquele seu irmão que pecou, inclusive contra você. E você pode dizer: não quero saber mais dele. Para mim este morreu. Sabe o que o Senhor vai dizer? Morreu para você, como você também está morrendo para mim. Mas ele vai viver mais ainda comigo. E Cristo vai em busca daquele pecador que você se aborrece dele. Adler, um psicanalista que criou uma das escolas de psicologia muito utilizada hoje em dia, ele diz o seguinte, que o homem ele é guiado pelo seu desejo de poder. O que é que te motiva? Olha, o que te motiva é o desejo de poder. Se você soubesse utilizar desse desejo de poder, você vai longe. Então, olha, para você instigar alguém, fale para ela que ela pode, que ela alcança, que ela... Então, tudo isso vai fazer com que você corra atrás do desejo de poder. Com Cristo é diferente, meus irmãos. Com Cristo, o desejo pelo poder de Deus é que move o cristão. O apóstolo Paulo disse isso. Quando o Senhor não tirou dele o espinho na carne que o esbofeteava, ele disse isso. Quando Cristo diz: Paulo, essa tua fraqueza, esse teu sofrimento está te fazendo forte, poderoso em mim. O meu poder se aperfeiçoa nessa tua fraqueza. Ele diz: Senhor, agora manda perseguição, tribulação, angústia, sofrimento. Eu sinto prazer, agora eu sinto prazer nessas coisas. Se é preciso que eu passe, Senhor, pode mandar. Se não, me livra. Mas se é preciso que eu passe, pode mandar. Porque para mim o que importa é ser poderoso em ti. Não espere morrer para descobrir que há um justo juiz que está vivo. Se você é uma ovelha, cuide daquela que depende de você e não a pise. Isso não é só para pastores, meus amados. Isso é para qualquer um. Não pise, nem permita que seus filhos, criancinhas, comecem a pisar nos seus coleguinhas. Comece a ensinar elas de que elas devem cuidar da outra ovelha com carinho e com respeito. Se você é um líder, um pastor, certifique-se de que as ovelhas estão tendo ou precisam ter prioridade elevada. Veja, certifique-se. As ovelhas estão tendo prioridade no teu ministério, ou é você mesmo? Ou é seu círculo pastoral que está tendo a prioridade? Porque se não for, você precisa ser repreendido face a face e na presença de quem estiver sofrendo com este mal que você está praticando. Ou então, se não quiser cuidar do rebanho como Cristo pede, desfrute como um bode o quanto puder de ignorar o rebanho por amor ao poder. Porque depois que a conta chegar,
e ela vai chegar, você só terá um peso eterno vindo do Supremo Juiz. Com isso, meus irmãos, eu termino dizendo: não fiquem desanimados, tristes, não saiam da igreja se o obreiro aqui não está cumprindo com a obrigação dele, do cuidado precioso que Cristo quer que tenha com o rebanho. Não saiam da igreja. Observem se a doutrina é pura, se ela é verdadeira, é dela que vocês precisam. Mas sair da igreja porque irmãos ou o pastor não está dando atenção ou cuidando como deveria do rebanho, não é motivos. O pastor vai passar, um dia ele morre, um dia eu morro, e aí vocês terão outro, e quem sabe se Deus não manda um completo, com doutrina perfeita e com cuidado perfeito, porque é promessa dele de levantar também pastores segundo o seu coração. Que Deus abençoe aos irmãos, que os irmãos desfrutem o máximo que puderem da presença de Cristo, inclusive quando estiverem passando por aflições. Deus abençoe a todos.